Bom dia, família. Estou muito feliz de estar aqui, por ter a honra de poder apresentar a Ana Tria. Ela já foi batizada há 8 anos, ela já é discípula. Ela é casada com o Lucas e hoje ela serve aqui na igreja pra gente. E hoje ela vai ter o privilégio de poder dar a comunhão dela. E ela pediu para eu separar uma escritura para ler para vocês, que é Mateus 27, do 11 ao 26. E a Bíblia diz: Jesus estava em pé diante do governador e ele lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: não ouve de quantas coisas acusam você? Jesus, porém, nada lhe respondeu. De modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Naquela ocasião, eles tinham um prisioneiro muito conhecido, chamado de Barrabás. E Pilatos perguntou à multidão ali reunida: qual desses vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque ele sabia que havia entregado por inveja. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele lhe enviou esta mensagem: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. No entanto, os chefes sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhe perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifique-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Eles, porém, gritavam ainda mais: crucifique-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, ao contrário, que um novo tumulto se iniciava, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. E agora eu vou passar para Ana. Obrigada por ler a escritura. Sei que é um pouquinho longa, mas primeiramente quero falar que estou muito grata para poder compartilhar sobre a cruz. E esses últimos dias eu tenho estudado sobre Pilatos e, na verdade, sobre Jesus, mas me levou para estudar mais sobre Pilatos. E esse é um dos relatos sobre Jesus em frente de Pilatos. Todos os evangelhos relatam sobre esse momento, mas alguns dão um pouquinho mais detalhes do que os outros. E algo me chamou muita atenção. Pilatos sabia exatamente quem era em frente dele. Ele não estava enganado. E recentemente eu assisti o filme A Paixão de Cristo. Se vocês não assistiram, me encorajo muito a assistir. E é um filme que mostra esse momento. Eu lembro olhando para esse momento, olhando para Pilatos, e eu pensei: nossa, eu sinto muito pela situação dele. Ele está numa situação tão difícil. Eu consigo entender ele. E aí me assustei. Eu estou conseguindo entender mais Pilatos do que Jesus. Ele declara 3 vezes que Jesus é inocente. Então ele entendia muito bem, como ele fala aqui, ele sabia que os judeus entregaram ele por inveja. E ele reconhece a autoridade dele. Mesmo que ele lava mãos depois, ele reconhece, porque em outro evangelho, em João 19, 10, ele diz: não sabe que eu tenho autoridade para libertar ou crucificar você. Ele fala isso para Jesus. Então ele sabia a autoridade que ele tinha nessa situação. E ele sabia que Jesus era inocente. Mas mesmo assim, ele faz uma decisão baseada na pressão de pessoas em volta dele. E, na verdade, ele tenta não fazer a decisão. Ele tenta se abdicar da responsabilidade, ele tenta transferir a responsabilidade para alguém. Em João 18:31, ele fala para os judeus julgar. Ele fala: vocês julgam ele, eu não quero nada a ver com isso. Mas eles não tinham poder para julgar ele, é Pilatos que tinha. Em Evangelho de Lucas 23, aqui não fala, mas a gente sabe que Pilatos envia Jesus para Herodes antes de crucificar ele, porque ele quer que alguma outra pessoa tome essa decisão. E no final, ele lava as mãos e diz: sou inocente do sangue desse homem.
Pilatos estava numa situação difícil porque era uma decisão que ia gerar conflito, de qualquer forma. E ele faz tudo para não fazer de errado, né? Eu penso, mas por que Deus colocou ele nessa posição? Jesus fala para ele, em João 19 também, não teria nenhuma autoridade sobre mim se esta não te foi dada de cima. Então, Jesus fala que a autoridade dele foi dada por Deus para ele. Então, Deus colocou ele nessa situação para testar a integridade dele. E o Pilatos não passou o teste. Porque para ele, mais do que a integridade dele, era importante evitar conflito. Em versículo 24, fala quando Pilatos viu que estava se iniciando um tumulto, ele foi lavar as mãos. Muitas vezes, nós pensamos na liderança como uma posição de autoridade. Mas isso é uma forma muito superficial de pensar na liderança. Liderança é sobre responsabilidade. E Deus deixou a vida de uma pessoa, de Jesus, nas mãos de outra pessoa, Pilatos, nessa situação. E talvez você pense, mas eu não sou um líder, eu não lidero nada. Mas isso é uma mentira. Primeiro você lidera o seu relacionamento com Deus. É verdade. Ninguém lidera o relacionamento com Deus Muito por bom, você. né? Segundo, se você é um discípulo, Deus te confiou a liderar outras pessoas para conhecer a Deus. E para ajudar eles a ter relacionamento com Deus. Você lidera a sua casa, você lidera no seu trabalho, você tem responsabilidades. E a responsabilidade bíblica, o que eu aprendi, é prestar contas a Deus. Um dia nós vamos todos prestar contas a Deus pelo que Ele nos confiou, pelo que Ele me confiou. E o relacionamento com Deus dos meus amigos, da minha mãe, do meu marido, não vai me salvar naquele dia. E o meu pecado que eu vi no meu coração foi o pecado de Pilatos, de não assumir a responsabilidade na posição que Deus me colocou por medo de conflito. Teve momentos em que eu precisei tomar decisões para desagradar as pessoas e eu escolhi agradar as pessoas. Eu vejo que, igual Pilatos, muito tempo eu prorroguei a decisão. Eu tentei não tomar nenhuma decisão de explorar alguém, de falar algo por medo de conflito e não seguir a minha própria convicção pela pressão ou por querer agradar as pessoas mais do que a Deus. Eu acho que eu permiti algumas vezes as irmãs falsas, né, brincar de igreja. E se eu permitir outras pessoas brincar com o pecado, brincar de igreja, eu me permiti fazer isso primeiro. Então quero pedir perdão por isso e falar que isso não vai acontecer mais, porque isso fere Jesus. E eu vou ter que prestar contas a Deus um dia pelo meu relacionamento com Deus e como eu ajudei outras pessoas também que Ele me permitiu cuidar. Muito bom. Pilatos, ele sabia o que era certo. O problema não era falta de entendimento, falta de conhecimento. Era falta de coragem, que a gente chama covardia. O raiz de não tomar responsabilidade, para mim, eu vi que é covardia. E no livro de Apocalipse, covardia se encontra perto da imoralidade sexual. Então não é algo leve para Deus. Hoje, antes de tomar a comunhão, quero encorajar vocês, irmãs, a deixar uma pergunta, a pensar nessa pergunta. Nós sabemos que é certo, mas será que nós estamos dispostas a fazer o que é certo, mesmo que nos custe algo? Agora, olhando para Jesus, Jesus se encontrou nas posições difíceis várias vezes. E ele não evitou o conflito, ele não escolheu agradar as pessoas, lavar as mãos. Pelo contrário, ele assumiu a responsabilidade que nem era dele. E ele assumiu com todo o coração. Quando ele está na cruz e alguém oferece para ele beber um vinho misturado com fel, que era um analgésico, que ia anestesiar a dor, ele fala não. Porque ele tomou a responsabilidade por completo. Ele se envolveu emocionalmente, fisicamente, de todos os sentidos. Isso para mim que significa tomar responsabilidade como Jesus. E eu quero encorajar vocês que o sacrifício dele nos dá coragem hoje para viver com integridade e tomar as responsabilidades que Deus deu para nós.